Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro comprar. Eu sou o João Anacleto e aqui está ele, depois de dezenas, centenas, milhares de pedidos para o teste completo. Enfim, estou com o Geely EX5 EMI, o Emotion Intelligent. Sim, ele fez muito sucesso, aparições no Big Brother e agora vem para eu te contar como ele anda, o quanto ele bebe, se vale ou não a pena esta versão Ultra, a top das galáxias, frente a dois concorrentes que você já conhece. Leia-se aí BYD Song Plus e Haval H6 PHEV 19. Aqui vou estabelecer algumas comparações e, claro, mostrar aquela parte do porta-malas que a gente não mostrou na apresentação. E vou te contar também qual a versão que me parece melhor custo-benefício, se é essa, se é a Max ou se é a Pro. E eles têm preços entre R$ 189.990 e R$ 234.990. 234.990, leia-se esta aqui, com este verde jungle e o interior caramelo. Também vou te contar quais as combinações de cores você pode ter, a diferença entre as versões e, claro, qual deles iria para a minha garagem no fim das contas. Tudo isso depois da vinheta com os chineses que mudaram o mundo, como Hu Jintao, Liu Kang, Chun-Li, Xi Jinping de largo. Vai! Mas é claro que antes de começarmos a destrinchar tudo o que você quer saber do novíssimo Geely EX5 EMI, eu sei que você foi deveras impactado por toda a propaganda, especialmente no Big Brother da Geely com o EX5 EMI. E claro, eu sei que você tá louco para ver ao vivo, fazer um test drive, e não tem lugar melhor do que no melhor grupo de concessionárias de São Paulo. Eu tô falando dos meus amigos da Geely Sinal. Isso mesmo, tem QR Code na tela para você já saber tudo e manifestar seu interesse de compra. Tem link na descrição para você que está vendo na TV. Vai lá ver o vídeo pelo seu celular, vai na descrição e clica lá também. E na descrição você tem todos os endereços, telefones para encontrar a Geely Sinal mais perto de você. Melhor atendimento, melhores condições de pagamento e, claro, os melhores serviços em Geely de São Paulo. Não perca mais tempo, corre também no Instagram, acessa lá @Grupo Sinal para saber todas as novidades do melhor grupo de concessionárias de toda São Paulo. Pensou Geely? Claro, pensou o Sinal. Aliás, esse negócio do Big Brother me deixou com uma pulga atrás da orelha, porque a menina que ganhou o carro chama Ana Paula Renault. Tem marmelada nisso aí, não? Eu digo isso porque num país onde as pessoas tomam detergente, rezam pra pneu e não se vacinam para provar seu ponto de vista, qualquer coincidência já vira conspiração. Mas não, Ana Paula Renault não tem nada a ver com Renault e Geely. Para você que não sabe, a Geely comprou 26,3% da participação da Renault no Brasil e colocou entre o calhamaço de empresas que a Geely tem mundo afora, ou seja, pouco mais de um quarto hoje da Renault Brasil pertence à Geely, e ela gastou 3,8 bilhões de reais para tanto. E também vai usar um pouco da estrutura, especialmente de vendas, de marketing e também o expertise da Renault. Mas isso ainda não se comprovou, porque são apenas 40 concessionárias até então. Fica difícil competir com o GWM, que tem mais que o dobro, e BYD, que tem praticamente 5 vezes mais. De toda forma, eles tiveram alguns probleminhas para as entregas do Geely EX2, algo que já está se regularizando, porque só no mês de abril foram mais de 3.000 unidades emplacadas. Do Geely EX5 EMI ainda não sabemos, porque os emplacamentos começaram mais para o fim de abril, começo de maio. Então, no começo de junho, teremos tudo isso e eu vou replicar tudo lá no meu Instagram, @Janacletos, tá certo? Bom, sabendo um pouquinho desse enredo, vamos à parte que eu estou te devendo. Porta-malas. E aqui tem uma surpresa maravilhosa. E eu nem estou dizendo que a surpresa maravilhosa é pelo fato de Renault e Geely estarem juntas e de que este carro, nesta versão híbrida, será produzido nacionalmente lá na planta de São José dos Pinhais da Renault, já com motorização flex. Isso é só fruto desta parceria. E também não estou falando de nenhum desenho mais diferente, tampouco
da capacidade de 428 litros, que no fim das contas é menor do que a dos seus concorrentes, como BYD Song, que tem 552 litros, e Haval H6 PHEV 19, que tem 560 litros, ou seja, uma diferença bem circunstancial. Mas eu troco essa litragem pelo que eles fizeram aqui. Sim, este híbrido tem step, vai por terra todas as afirmações, ou melhor, vão por terra todas as afirmações de que é impossível colocar um step quando você tem um carro elétrico, com os inversores, com a bateria 12 volts, isso acabou. No Brasil, sem step é igual andar numa fogueira com chinelo Havaianas. Uma hora você sabe que vai doer. E eles conseguiram isso com um aproveitamento de até 91% de todo o habitáculo para o espaço. Isso, tanto dos ocupantes quanto da bagagem. E aqui ao lado, deixa eu ver se eu consigo abrir. Bom, enfim, eu não sei se eu consigo abrir, mas de toda forma, aqui está a bateria 12 volts bem atrás da roda traseira, um pouco acima, na verdade, e ao lado do bocal do tanque. Ou seja, eles conseguiram fazer e pensar de uma maneira que abrigasse os nossos anseios. Tava te devendo porta-malas? Não tô te devendo mais. Agora, vamos falar de design e de algumas medidas para você comparar com esses dois concorrentes. Depois de anos de estudo da nova energia, a Geely, que sempre foi conhecida por copiar alguns Mercedes-Benz, porque o senhor Li Shufu adorava os Mercedes-Benz e queria fazer carros muito parecidos com os alemães, eles desenvolveram essa plataforma GEA, a Global Electric Architecture, e usa neste calhamaço de empresas que pertencem ao grupo Geely, como Volvo, como Lotus, como Lynk & Co e como Zeekr. Eu acho que na Zeekr não usa ainda essa plataforma, mas vai usar. Pode ter certeza. E de diferença para a versão elétrica, ele tem que os faróis não estão mais aqui em cima, como eu te disse no vídeo de apresentação, aqui em cima só o DRL. E essa faixa que vai de ponta a ponta não está na versão Pro de R$ 189.990 nesse preço promocional, porque em breve vai custar R$ 199.990. Aqui embaixo a gente tem faróis inteligentes com regulagem de altura, farol automático, mas não tem as luzes auxiliares de neblina. Talvez esse farol já chegue lá. São mais de 230 pontos de LED e nada mais nada menos do que 111 metros de alcance frontal e nada mais nada menos do que 23 metros de alcance lateral. Pelo menos foi isso que a Geely nos passou. Bom, eu não consegui fazer essa medição porque nem tem uma trena de 112 metros. Bom, aqui as entradas de ar são um pouco maiores do que no carro elétrico, mas não muito. Na verdade, você só vai reconhecer se tratar de um modelo, entre aspas, diferente na mesma plataforma por causa da disposição dos faróis. E isso também está lá no modelo Galaxy. Sim, ele também é vendido como modelo Galaxy, não como este 5 de EMI em alguns mercados, como por exemplo na Indonésia, onde também é produzido. E aqui tem nada mais nada menos do que 1,90 m de largura, 1 centímetro a mais do que no BYD Song Plus e 2 centímetros a mais do que no Haval H6 Heavy. Outra curiosidade, não temos o sensor eletromagnético ali para o ACC/ICC, Adaptive Cruise Control ou Intelligent Cruise Control. Tudo isso está concentrado ali em cima nas câmeras. E nesse vídeo eu vou te mostrar se esse sistema também funciona tão bem quanto os radares tirados da natureza dos morcegos. Sabia disso? Um dia eu te conto essa história. Vamos ali do lado. Ainda que tenha ganho 7,4 centímetros com relação à versão elétrica, ele é um carro que ainda é menor do que um BYD Song Plus. Aqui são 4,74 m de comprimento, no Song Plus são 4,77 m. Mas ele é maior do que um Haval H6 Plug-in Hybrid 19, que tem 4,70 m. Em entre-eixos aqui são 2,75,5. E no BYD Song Plus são 2,76,5. Já no Haval H6 MHEV, quer dizer, PHEV 19, são 2,71. Em altura do solo, ele é o mais baixo dos três, 17,3 centímetros aqui, contra 18 do Song Plus e 20 do Haval H6 Heavy. E aqui temos rodas de aro 19, tanto nessa versão quanto na versão Max. Na verdade, tudo que você vai ver aqui,
está na versão Max, só vai mudar o tamanho da bateria, como eu te disse. Aqui com pneus 235 50 e rodas de aro 19. Na versão Pro, que é a mais barata, tem pneus 225 55 com rodas de aro 18. E aqui também temos câmera 360 graus, alerta de ponto cego e 2 radares eletromagnéticos aqui na traseira, justamente para entender quem está chegando, porque nas versões Max e Ultra, você abre a porta, ele avisa, você dá seta, ele avisa sobre tudo o que está acontecendo, prevendo o futuro para você e evitando acidentes. Gosto desse cromado em volta, especialmente nessa cor verde jungle, que agora no site é a única que pode ter o interior caramelo. Eu vi muita gente falando no lançamento que o carro preto também poderia ter as cores caramelo, mas não passou nem 40 dias e já não está mais disponível. E eu não vi carro da cor preta com interior caramelo no lançamento. Não sei se foi uma informação meio tirada não sei da onde, mas a verdade agora é essa. Vamos aqui na traseira só para fazer um apanhadinho sobre desenho e vamos falar sobre baterias. Chega aí. Os menos curiosos vão dizer, João, não mudou nada essa traseira, mas é claro que mudou. Primeiro, a placa da versão elétrica tá aqui embaixo e tem tipo um domo aqui, um espaço, um encaixe ali para a placa, ou seja, essa parte da tampa fica ainda mais vulnerável do que aqui, com o para-choque bem pertinho da tampa e a tampa mais reta nessa parte. Tem diferença também na iluminação, porque essa parte de baixo liga uma parte à outra, assim como aqui em cima, aí sim, permanece igual. E aqui também não temos duas disposições para as luzes de freio, apenas uma. E nessa parte aqui temos a ré, e lá também tem isso. Esse refletivo aqui, na versão elétrica, fica aqui, porque esta parte está comprometida, entre aspas, para fazer aquele domo onde vai caber a placa. Basicamente, a diferença é essa. Tem sim limpador, tem sim brake light e basicamente é isso. Vamos dar uma olhadinha lá nas baterias, porque desses 3 concorrentes, na verdade desses 3 pleiteantes da sua garagem, todos têm esse problema de que se você for abalroado por um Logos Wolfsburg, vai pegar a parte metálica. Vem cá. Aqui o Geely EX5 EMI faz um hat-trick na concorrência híbrida, porque tem as maiores baterias nesse preço entre 235 e 250 mil reais. Lembrando que seus 2 concorrentes custam 249.900, leia-se aí o que nós estamos falando aqui até agora, BYD Song Plus e Raval H6 Plug-in Hybrid PHEV 19. Bom, aqui temos 29,6 kWh de bateria contra 26,6 kWh de bateria do Song Plus, agora novo já com motor turbo, e 19 kWh do Raval H6 PHEV 19. Outra diferença, aqui no carregamento lento todos iguais, 6,6 kWh, que vai demorar mais tempo quando você tem baterias maiores, e nos 2 casos elas são de LFP. Mas no carregamento rápido, aqui é espancamento. Pois é, você carrega em até 60 kW as baterias de 29, ou seja, dá para fazer de 10 a 90% em praticamente 35, 40 minutos. Nos outros casos, a bateria do BYD, por exemplo, de 26,6, você vai conseguir carregar em 18 kW. Ou seja, você vai levar de 10 a 90%, quase 1h30. E no caso do glorioso H6 PHEV 19, você tem baterias menores de 19 e carregamento em até 33 kW. Aí você vai carregar quase no mesmo tempo aqui do Geely EX5, com a diferença de que a parte elétrica do Raval vai te dar apenas 73 km de autonomia 100% elétrica. No BYD, agora com a nova bateria, vai te dar 99 km de autonomia 100% elétrica. E no Geely EX5 EMI, 112 km de autonomia 100% elétrica, isso tudo segundo o Inmetro, sem empirismo, com o teste com a cartilha, seguindo a cartilha deles. Ou seja, ele é melhor em tamanho de bateria, em capacidade de carga e em alcance elétrico. Para quem quer viver a experiência elétrica mais na essência, aqui tá boa parte da solução para os seus problemas. Ah, mas João, você não vai comparar com o PHEV 35, nem com o Plus Premium? Não. Vamos comparar
com os que estão com o preço mais próximo. Lembrando que ele tem baterias de 18 para concorrer com o Song Pro e também com o Haval H6 Heavy 2. Isso a gente faz num outro momento. Quando pegar essa faixa até R$200.000, vou pedir um Geely EMI Pro para a gente ver essa questão do custo-benefício. Dá para entrar até o Jayco 7 Elite, ainda que não esteja entre os mais vendidos até agora, mas com a chegada da nova versão por R$189.990, pode ser que ele já entre nesse top 3. Agora vamos falar de desempenho e comparar os três também. Vem cá. Os fanatiquíssimos por técnica sabem. Freio a disco nas 4 rodas, suspensão McPherson na frente e multilink na traseira. Isso nos 3 pleiteantes à sua garagem. Bom, o que temos aqui? Nossa, o sindicato da Mola Gás vai ficar maluco, porque não há um amortecedorzinho aqui para segurar o capô. Bom, o que temos aqui é, segundo a Geely, um dos motores mais eficientes do mundo, 1.5, que roda no ciclo Atkinson, que gera 100 cavalos e 12,7 kgfm de torque. Ele é acionado comando por corrente, ou seja, segundo eles, tem uma vida útil muito boa e uma eficiência energética perto dos 45%. Pois é, e ele consegue entrar sozinho em alguns momentos na tração dianteira aqui, sem a parte elétrica, quando você está em velocidade de cruzeiro. Isso tudo feito eletronicamente e coordenado por uma Dedicated Hybrid Transmission de apenas uma marcha, mas boa parte do tempo ele fica como gerador, porque a exemplo do que faz a BYD, eles não querem assim tanto desempenho, querem mais eficiência. Até o motor elétrico ali, ele é feito numa proposta 11 partes em uma, justamente para que você não precise de mais cabos e você não precise de mais peso, ainda que o carro seja bem pesado. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Esse motor trabalha junto com um outro elétrico de 218 cavalos e 26,7 kgfm de torque. A união destes poderes dá 262 cavalos e 38,7 kgfm de torque. Só para você entender, o novo BYD Song Plus com motor 1.5 turbo de 130 cavalos, que no geral junto com o elétrico de 204 dá 239 cavalos, tem menos potência do que aqui, mas tem mais torque, passa dos 40,8. No caso do Haval, ele tem um motor 1.5 turbo de 150 cavalos com mais de 22 de torque e tem um motor elétrico um pouco menos potente com 170 cavalos, mas a união de tudo dá mais de 360 cavalos e 55 kgfm de torque. Ou seja, ele está no meio termo entre os dois. Mas em desempenho, ele ficou um pouco abaixo destes dois pleiteantes. O plug-in hybrid faz na casa dos 7,2, no caso do Haval. O BYD Song Plus faz em 7,5, agora com o motor turbo. E ele, segundo o meu equipamento V-Box, fez em 7,9 esse 0 a 100. São minúcias, né? Ninguém tá pegando esse carro pensando do 0 a 100 e sim na eficiência, que segundo a Geely é maior aqui, porque ele roda até 1.300 km com tanque. Não é o que o Inmetro diz, porque ele faz 14,7 pelo Inmetro na cidade, com um tanque de 60 litros, daria 800 e pouco, mais 112, não chegaria a 1.000, mas nenhum dos outros dois, chega a 1.000 km segundo o Inmetro. Vou falar de algo que eu fiz recentemente, que foi o teste do BYD Song Plus Turbo, que você vai ver em breve neste canalzão. Ele fez na cidade perto dos 18 km por litro e na estrada perto dos 13. E este carro aqui fez nada menos do que 21,7 km por litro na cidade, com aquele teste que eu deixo a carga no máximo 85%, e à medida que a bateria for diminuindo, o motor a combustão entra para gerar energia para as baterias, até chegar a 85%, e aí começa a alternar. Foi melhor que o BYD Song Plus Turbo novo. E na estrada chegou a 13,8, número próximo do BYD Song Plus, mas na cidade ele foi realmente melhor. Não tenho de cabeça aqui os números do Haval PHEV 19, muito porque também não são melhores do que este carro, porque no caso da GWM, o motor a combustão participa muito mais da tração, ou seja, mais consumo de combustível,
Por outro lado, mais prazer em dirigir. Muito também porque ele é um carro mais pesado, chega mais próximo das 2 toneladas, passa um pouco das 2 toneladas, se não me engano, são 2.017 quilos. Aqui são 1.844 e no BYD Song Plus são 1.785. Bom, agora vamos dar uma olhadinha e recordar como este AGP, não aquele que canta "Deixa eu te amar", é o animal de grande porte indo sentar atrás de si mesmo, com todo respeito, para ver como que eu fico. Mas com 2,75 de entre-eixo não tem erro, né? Se você já viu o vídeo de lançamento do carro, sabe do que eu tô falando. Vem cá. Maçanetinhas para fora, graças a Deus. Já falei disso no outro vídeo, né? Lembrando que aqui não temos plasticão do pagode, é tudo muito bem forrado. E essas costuras aqui, como eu disse no vídeo de lançamento, me lembram muito os Mercedes de tempos atrás. Pois é. Plástico mesmo só vamos ter aqui embaixo. Nessa versão temos o sistema Fly Me de som, que significa o quê? Mais de 1.000 watts de potência. E 16 alto-falantes. Bom demais, né? E que posição, não? Olha a distância do carro. Meu Deus do céu. Ia fazer uma analogia, mas melhor não. Chegando perto da eleição, o pessoal começa a te xingar ou de petista ou de bolsominion. Deixa pra lá. Bom, além desse espaço maravilhoso, temos um revestimento muito interessante. Como eu disse no vídeo de lançamento, parece um doce. Eu não faço questão. Sério. Eu gosto do interior todo escuro. Mas entendo e sem problema. Gosto é gosto e vice-versa, não é mesmo? Deixa eu te mostrar aqui rapidinho, porque eu já te mostrei no vídeo de lançamento. Deixa eu mostrar aqui. Acho que assim de pertinho eu não mostrei, né? Que a gente tava com a equipe lá. Olha que costura muito louca, muito bem feito, velho, ó. Ó. E aqui também, emborrachamento aqui. Não chega a ser um acolchoado, mas é uma borrachinha que vai impedir com que isso se deteriore com o tempo, tomando sol, entre outras coisas. Ele não tem o vidro escurecido naturalmente, como em alguns carros a gente tem visto. A parte de trás escurecida, porque como você sabe lá na China, quem tem a grana mesmo anda no banco de trás culturalmente. Hoje em dia já está mudando um pouco isso, mas durante muito tempo foi isso, porque quem começou a ganhar uma grana não tinha tido oportunidade de tirar uma CNH. Que não sei se é assim que chama lá, mas uma habilitação para dirigir. E aí eles tinham motoristas, e por isso a maioria dos carros lá tem entre-eixos bem longo, e versões europeias que não tinham entre-eixo muito longo se fazia na China com long wheelbase. Bom, aqui a gente tem saídinhas de ar, uma tomadinha USB-A, outra USB-C, democracia aqui, hein? Quem diria? Os chineses mostrando a democracia para carregamento, vai entender. O mundo tá muito louco, como é que vai explicar isso lá na reunião do PL? Aqui temos um acabamentinho melhor do que a gente vê em outros carros. Geralmente é só um plasticão aqui, né? Bom, houve alguns questionamentos, na verdade, sobre o pacote ADAS desse carro. E eu fui lá na comunicação da Geely e eles me mandaram tintim por tintim, porque teve, o que tem no Pro, o que tem no Max? Bom, Max e Ultra, no nível de equipamentos, tudo que você vai ver aqui tem na versão Max. A grande diferença é que lá são baterias de 18 kWh. Ou seja, você vai rodar em modo elétrico 63 km aproximadamente e a potência de carregamento é de 30 kW. Mas é um carro que parte de 210, se eu não estiver enganado. 210, 209.990. Ou seja, ele é 20 mil mais barato do que o Pro e 25 mil, é isso? Deixa eu ver aqui, vamos lá. É isso aí, 209 e aqui, isso aí, 25 mil mais barato do que esse aqui com baterias maiores. Ele e o Pro têm a mesma bateria. Bom, entre os itens de assistência à condução, que foi o que gerou dúvida. Na versão Pro, que é a basicona de 189.990, mas preço de tabela de 199.990, já deve aumentar, vem com frenagem automática de emergência, controle inteligente de cruzeiro, o ICC, ou seja, mantém a distância do carro à frente também, assistente de permanência em faixa,
E acabou. E câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro. Não tem sensor de estacionamento dianteiro. E aí, nessa versão Ultra e também na versão Max, você coloca aí espelho retrovisor eletrocrômico, banco dianteiro com ventilação e elétrico com quadro de posições, espelho retrovisor eletrocrômico, head-up display, já falei, sistema de som Flyme Sound com 16 alto-falantes, controle inteligente de farol alto, como eu te disse ali na frente, aviso de segurança para a abertura das portas, isso incluído no ADAS, assistente de ponto cego, assistente de mudança de faixa, ou seja, você dá seta, ele tá vendo que vem vindo alguém, ele te alerta, alerta de frenagem de tráfego cruzado traseiro, por isso que eu te disse, tem 2 sensores eletromagnéticos ali atrás, não tem na frente é controlado só por câmera, a visão panorâmica 540 graus, que é a famosa câmera 360, e os sensores de estacionamento dianteiros, ou seja, esse é o pacotão. Também tem carregamento celular sem fio, iluminação ambiente com 256 cores, porta-malas com abertura e fechamento elétrico, retrovisores externos com rebatimento, esse teto panorâmico, as rodas de 19, a grade frontal toda em LED. Esses são os itens que estão nesse carro e na versão Max e não estão na Pro. Repetindo, a diferença de Ultra e Max é o tamanho da bateria, porque potência e torque, o resto todo é igual. E o peso também difere um pouco. Esse carro é o mais pesado entre todos, inclusive mais pesado do que o elétrico. Bom, vamos lá na frente que eu quero te mostrar algumas coisas legais e outras que me irritam profundamente nos Geely. Vem! Opa, para você que é novo aqui e não entendeu o meu nível de satisfação com o espaço traseiro, eu tenho mais de 1,90 m e incontáveis quilos. E aqui temos o mesmo esquema da porta ali, com a diferencinha desse Flyme Sound aqui, mostrando igualmente aqui que se trata de uma versão um pouco mais rebuscada. Deixa eu colocar aqui o meu corpinho na posição de dirigir. A exemplo do que acontece com outros chineses, também acho que a posição de dirigir podia ser um pouquinho mais baixa. Aliás, a Geely podia aprender com a Renault nesse caso, e colocar a posição do banco parecida com a do Boreal. Aquilo sim é uma posição de dirigir bacana. Aqui a gente tem esse volante dos 2 raios que tanta gente fala mal, mesmo sem nunca ter tocado em um. A amplitude da distância não é muito grande e tem base achatada, base achatada e parte superior achatada também. Deixa eu mostrar para você aqui o teto panorâmico, para não ficar tomando muito seu tempo, você já entender do que se trata. É um teto panorâmico daqueles que abrem, tá bom? Agora, deixa eu te mostrar, voltar aqui na tela inicial, começar a te mostrar. Mas antes, aqui a gente fez uma média de combustível aleatória, né? Uma parte carregando a parte elétrica, outra parte andando em modo híbrido, uns 80 km eu andei hoje. Média de 23,6. Isso aqui teve uns 50 km de cidade, 40 km de cidade e uns 40 de estrada. Boa média, não? Boa média, sim. Pois é. Bom, aqui temos carregador de celular por indução, aqui só para você encostar qualquer outra coisa. Aqui temos R$10. Aqui temos volume do som. Você não precisa usar aqui essas teclas. Aqui vamos ligar o ar-condicionado. On-off, você aumenta a temperatura aqui por esse lado também. Enfim, inteligente ter teclas físicas para o ar-condicionado aqui. Inteligente também ter um espaço para guardar mais coisas aqui embaixo, mais uma tomadinha USB-C e outra tomadinha USB-C. Aqui não tem democracia não, aqui é USB-C na veia, ou aquela 12 volts ali. Aqui deste lado temos, temos espaço para você guardar quinquilharias, vícios, entre outras coisas. Nessa versão também temos banco elétrico para o passageiro com ventilação, diferença para a versão elétrica, não tem massageador. O X5 elétrico tem massageador na sua versão topo de gama, por assim dizer. Ah, minha garrafinha ali atrás e o saquinho do microfone. Bom, painel aqui tem 10 polegadas, aqui tem 15. Aqui, como você pode ver, retrovisor eletrocrômico e aqui a caixinha onde estão as câmeras. Aqui a iluminação, como eu te disse, até 256 cores, que permeia todo o cockpit. Na frente, atrás, não. Bom, vamos lá. Aqui a gente pode gerenciar a energia de diversos modos. Ele anda só em modo elétrico, ele anda em modo elétrico com o motor abastecendo a parte elétrica, ele anda com os dois juntos quando você precisa de bastante potência, ele anda só a combustão,
ele anda só regenerando, como por exemplo em uma descida. Enfim, são 7 modos que ele anda e ele coordena de maneira inteligente. Mas você pode forçar isso também com o gerenciamento energético. Você coloca aqui, não, deixa eu colocar em P, tem que colocar aqui, que foi? Por que você não está indo? Ah, carregamento agendado não. A gente tem que colocar aqui fonte de energia do carro ao veículo. Gerenciamento. Por que você não está entrando, filho? Tá, tem que estar no modo econômico. Deixa eu por aqui, peraí. Eu fiz 70 vezes. Carregar bateria baixa com motor. Entendi. Aí você vem aqui. Gerenciamento energético. Por que não, filho? Não, não é carregamento agendado. Ah, já sei. Tem que vir aqui. No potência. Ou hybrid mesmo. E agora você vem aqui. Eu não tinha ligado o carro. Ele não ia deixar mesmo. Gestão de energia. Aí agora sim. Você vem aqui em carregamento energético. Modo economia. Modo economia inteligente. Ele vai demorar mais um pouco. E o modo economia extrema. Você pode fazer. Recarregar utilizando o motor. O motor já ligou. Você pode fazer esse carregamento em modo estacionário. Esse é o, entre aspas, 7º modo que eles dizem que faz, que os outros não fazem, mas fazem, né? Só você colocar na opção lá de fazer o carregamento da bateria. Qual que foi a desvantagem que eu vi aqui? Muito em virtude de ter um motor pequeno para isso. Na verdade, esse aqui é o pior modo de você usar um carro híbrido. E é o modo que eu faço o consumo de combustível. Ou seja, você andando em modo híbrido, mesmo usando um pouquinho de combustível e baterias, vai fazer mais de 80 km por litro, não só com esse, mas com vários outros. Só que esse aqui é mais eficiente. Só não achei ele muito eficiente nesse modo de você proteger a autonomia, essa fonte de, esse gerenciamento energético, em que você... Peraí. E agora, por que ele não tá voltando? Meu Deus do céu. Gerenciamento energético, pronto. Nesse modo economia, para ele chegar a 85%, por esse motor ser mais fraquinho, você ter só 12 de torque, só para você ter ideia, o Song Plus Turbo agora tem 22 de torque, o torque vai fazer com que o motor interfira menos e quando ele entra numa rotação mais baixa, porque o torque é atingido numa velocidade mais alta, então ele consegue mandar mais energia em menos tempo. Ou seja, você vai andar um tempão aqui, sei lá, agora a gente está com quanto de porcentagem? 61%. Ou seja, você vai levar, sei lá, o que você levaria para carregar no BYD Song em 10 minutos até 85%, apesar que o BYD Song não carrega 85%, acho que é 70%, mas enfim, você levaria 10 minutos, aqui você vai levar 18. Não tem muita força ali para fazer esse recarregamento, para ele trabalhar em modo estacionário. Mas eu sei que quem compra esse carro, na verdade, tá mais ligado em andar em modo elétrico, né? Usar a nova energia. Outra coisa que irrita um pouco nesse carro primeiro, aquela coisa de os atalhos aqui, não, iluminação. Só pode mexer na iluminação aqui. E tem que arrastar ainda, tá? Quer mudar, tem que arrastar. Mano, que isso deixa qualquer um louco. Mas aqui tudo bem, você pode deixar em modo automático e ser completamente feliz. Aqui você também, a iluminação de leitura, a parte aqui do teto panorâmico aberto ou fechado, luminária interior, luminária externa ao se aproximar, Follow Me House, quando você fecha o carro ainda fica com as luzes ligadas, a luz ambiente, cor sólida, vamos deixar em azul, verde já basta lá de fora, né? Ali, ó, um azulzinho, aqui tá bem claro, você não vai conseguir ver. O pior de tudo aqui é o ADAS, porque aqui nos lembretes inteligentes, quando você liga o carro, ó, ele já vem, esse alerta de limite de velocidade é o caos na mente de quem, sei lá, qualquer pessoa. Porque, por exemplo, essa via aqui tá 20 por hora. Se você andar a 21, ele já vai começar pi, 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 pi. Completamente irritante. E isso aqui você, na hora que você entra, você já tem que desligar, porque toda vez que você entra, ele fica ligado. Você não consegue desligar para sempre. O assistente de voz aqui, voz feminina ou voz masculina, aí você escolhe o que é melhor para o seu ouvidinho. Tela, os modos de exibição, enfim. Aqui não, essa tela aqui é sacanagem, né? Eles têm um LCD com ultra silicone, enfim, cara, é do cacete, tela em 2.5K.
todo mundo teve que correr atrás depois que a Geely mostrou essa tela aqui com essa resolução, algo que você já viu em outras oportunidades por aqui também. Aqui temos o head-up display, deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui. Ajuste fácil, fácil leitura, só não sei se eu colocaria essa luz dele azul. Não sei se é a melhor escolha. Enfim. Mas dá pra ver tranquilo, dá pra ver suave. Aqui temos porta-luvas com uma iluminação. Aqui, deixa eu diminuir essa câmera. Aqui temos também iluminação para mim e para o cônjuge. E basicamente são essas as considerações que eu tenho a fazer aqui do interior. Agora vamos dar uma voltinha, que eu preciso te explicar algumas coisas e te mostrar se esse ADAS só com câmera funciona a contento. Bora! Bom, vamos nessa! Mostrar aqui a chave, ó. Também não dá pra pôr meu chaveirinho do portão. Essa é uma peça de dominó, né? Vou perder 2 minutos. Vou colocar meu cintinho, deixa eu trocar o microfone de lado aqui. Tá, que a gente não tenha nenhum ruído desnecessário. Aqui, cancelamento de ruído off. É confortável, viu, meu? Assim, a primeira coisa que eu senti a hora que eu fui dirigir e passei por essas emendas de asfalto e tal, e inclusive em comparação com o EX5 elétrico, passando uma lombadinha aqui perto dos 30 por hora, 26, 25, é que você viu a puladinha de roda, né? Não tem jeito. Os carros mais pesados fazem isso, a não ser que sejam alemães ou picapes. Ainda precisa desse ajuste fino. Pode ser que chegue quando a Geely começar a produzir aqui, vai ter um corpo de engenharia um pouco mais pró-tropicalização específico para as jabuticabas que temos aqui, e isso melhore. Mas a primeira impressão que eu tive, em comparação com o EX5, por exemplo, começou! Deixa eu vir aqui no ADAS, lembretes inteligentes. Não é inteligente esse lembrete. Entendi, não é inteligente esse lembrete de alerta de placa. É que assim, foi um agora sim, putz. Porque o Geely EX5, eu nem fiz muita questão de criticar, muito porque muita gente prefere essa coisa um pouco mais, digamos, confortável. Confortável é a palavra certa. Deixa eu trocar aqui a condução e pro hybrid. Vamos aqui pro gerenciamento de energia, consumo, tirar do modo economia, e vamos andar mais em silêncio aqui. Aliás, até ver onde é que a parte elétrica vai entrar. Muita gente prefere aquela coisa mais confortável, mais cremosa, que dava até sei lá, se a pessoa é mais sensível, sai um pouco mareada. Mas como não tinha nenhuma implicação no conforto, tampouco na dinâmica, eu peguei até mais leve na crítica, porque tem gente que gosta, tem gente que anda assim. Pra mim era um comportamento um pouco diferente, um pouco estranho. Mas, conversando até com algumas pessoas que compraram, uma das coisas que muita gente gostou foi aquela suspensão que parece que você pode passar em cima de uma mina terrestre e não vai acontecer nada com você, nem com o seu carro. Bom, talvez as pessoas passem na lombada assim, que nem eu passei agora, a 19 por hora, e não tenham um tripé fazendo barulho lá atrás. Mas neste carro o comportamento é distinto, eu não sei porquê, não sei como, porque ainda que esse carro seja um pouco mais pesado e tenha um pouco mais de tamanho, é essencialmente o mesmo Geely EX5 que conhecemos com a motorização 100% elétrica. Mas o comportamento é bem distinto um do outro, assim como é distinta a frente, assim como são distintas as rodas, assim como é... Não, lá atrás parece mais. Aqui é bem diferente e me agradou mais o que eu encontrei aqui. João, você passou pano pro EX5 elétrico? Não. Eu simplesmente ouço primeiro quem comprou, o que gostou, e depois eu faço esse teste completo. No caso do EX5 EM-i, eu não conheci ninguém que comprou ainda. Do EX5 elétrico, eu já tinha conhecido quem comprou. Nesse caso aqui, eu vou fazer a comparação com o que eu senti do elétrico. E a minha impressão é 100% essa. Esse carro tá mais pro meu gosto.
Por isso que eu te digo que é aquela sensação, não sei se você já teve, de ahá, agora sim. Em comparação de suspensão e de primeira impressão com os seus pares concorrentes, leia-se Haval H6 e BYD Song Plus. Eu não gosto muito da maneira como o Haval reage, principalmente em terrenos mais castigados. Acho que balança demais e acho que tem até assim um ruidinho interno pior. No caso do BYD Song Plus, eu andei com o carro há pouco. Não sei se o vídeo já saiu, acho que vai sair depois desse. Mas a cada vez que eu ando com o carro, principalmente no que tange a suspensão, ao conjunto de rodagem, ao silêncio interno, enfim, a vida mais confortável a bordo, ele me parece evoluir a cada vez. E a BYD é uma marca daquelas que não conta pra ninguém o que fez. Fez o que fez com o Dolphin Mini, o carro passou de ser uma jangada num mar revolto para ser um comportamento tipo de Fiat, completamente soft, neutro, sem ficar balançando, e não contou nada para ninguém sobre o que fez. No caso do Geely aqui, de certo eles devem ter alguma diferenciação, porque esse carro acumula um pouco mais de peso na frente, menos peso atrás, deve ser um carro que tenha um equilíbrio diferente, não deve ser uma distribuição de peso eixo a eixo igual, por isso essas diferenças de comportamento. Parece que está overbumped, será que é assim que fala? Na versão elétrica. Ele está amortecendo mais do que devia e devolvendo também mais do que devia. Aqui parece que tem um stop ali no amortecedor e ele não fica voltando para cima com a mesma intensidade que foi para baixo. Mais ou menos isso, não sei se eu me fiz claro para que você entendesse. Outra coisa, esse carro aqui, a exemplo do que acontecia com o BYD Song Plus, quando você tinha a intromissão do motor a combustão, você sente mais, né? Olha o que nós temos aqui, um Boxster e um Swift Sport. Valpérrimos, entusiastas. Eu acredito que, ainda que esse motor seja mais eficiente e tal, quem dirigir vai perceber. Ainda que, quando a gente está com uma bateria acima de 50%, ele quase não entra. Eles fazem questão de que você ande bastante em modo elétrico, mesmo que está ali no modo híbrido. Acelerei um pouco. Entrou agora. Ó o barulho. Você ouve um pouco mais, não tão áspero quanto era o Song Plus e é o Song Pro com os motores aspirados, mas você ouve bem. Muito porque também não é tão áspero, porque parece que a parte acústica aqui é mais bem tratada. No fim das contas, assim, dessas partes, eu fico pensando que esse Geely, como é mais novo, ele tá mais, ele tem mais informações, não daqui do Brasil, óbvio, mas dos consumidores em geral de elétricos e híbridos. Coisa que deve acontecer numa nova geração do Song, que é mais antigo nessa configuração que a gente tem aqui, Song Plus, mais antigo que o Pro, mas enfim, tudo vai passando por aí. Eu acabei de andar no Yuan Pro DMI, né? Vai chamar aqui Ato 2. E a suspensão do Yuan Pro já era melhor do que do Yuan Plus quando eu andei no carro. E a partir de agora, com esse motor híbrido, também vai ficar melhor. O GWM evoluiu de um para o outro? Evoluiu. Ele era muito mais somebody love, muito mais arredio em alguns momentos do que é a versão de hoje. Só que ainda não está num prumo como está Song Plus e esse carro aqui. Em dinâmica, nitidamente, esse carro é mais equilibrado. Não sei se porque ele tem essa coisa de aproveitamento de espaço, distribuição de peso, mas eu me sinto mais confortável de atacar as curvas mais rápido com ele. Ainda que a direção seja um pouquinho... como é que eu vou dizer? O termo sobre assistida às vezes não cai bem. Mas assim, tem uma assistência demasiada, você não sente tanto, mas ele até que responde com certa
rapidez, mais rápido do que Song Plus e melhor do que o Haval também. E ele balança menos, né? Quando você pega uma curva e tem algum declive, algum bumpzinho, ele consegue ser um pouco mais neutro do que são Song Plus e Haval H6 PHEV 19. A modulação dos freios aqui você vai ter que ficar um pouco mais esperto, porque eu senti que ele alicata mais. Eu gosto mais de carros assim, que o freio tá mais ligeiro, mas também tem gente que não acostuma tanto. O Jayco 7 é assim também um pouco, né? Talvez se você não tenha tido um carro híbrido, ou se já tenha tido um carro híbrido que tem aquele delayzinho entre você começar a frear e frear, aqui você vai estranhar, porque aqui no toque você já tem uma aparição bem clara da frenagem aqui. Bom, tirando o meu tripé que está fazendo barulho ali atrás, você percebe o quanto que é o grau de articulação aqui que eu estou conversando com você, né? Não tem muito segredo, mesmo com a intromissão um pouco mais aguda da parte a combustão aqui por dentro. Ah, João, ele não tem marcha, só tem uma marcha. Ele tem uma marcha e nem com embreagem multidisco, sabe? É bem interessante a maneira com que ele trabalha aqui, especialmente quando você consegue, numa velocidade de cruzeiro, entender que ele está funcionando só com motor a combustão ali, porque é justamente a situação mais ótima para que você tenha o menor consumo de combustível com combustão e ainda assim consegue preservar um pouco da parte elétrica. Deixa eu colocar aqui na condução uma regeneração de energia um pouco mais forte. Ó, a gente saiu de lá em modo híbrido e ele está usando boa parte do elétrico, ainda que o combustão tenha entrado em alguns momentos. A minha capacidade de andar só em modo elétrico caiu de 86 para 79, mas o consumo de combustível passou de 23 para 29. Ou seja, ele prefere que você ande devagar e em modo elétrico. Obviamente, como eu te mostrei aqui, você pode usar as funções de fazer com que gaste mais combustível para carregar as baterias, mas enfim, se você deixar no modo faça por você, ele vai se comportar dessa maneira. E eu falei disso também no vídeo do BYD Song Plus e vou falar aqui também. Esse aumento de baterias, coisa que a GWM já fez com o 35, com tanque, BYD fez com o Atto 8, GWM fez com o Way, e agora isso está chegando nos veículos menores, é pura e simplesmente um paliativo para que cada vez mais as pessoas entendam o quanto é vantajoso andar só em modo elétrico. A gente teve um começo aqui com os híbridos que eles andavam 40, 45, 52 quilômetros 100% elétrico e já era uma coisa muito legal, porque a gente só tinha o HEV que não anda 300 metros se você pisar fundo. Os chineses entenderam que nem todo mundo quer ficar carregando o carro elétrico, que tem gente que prefere fazer grandes viagens, tem gente que roda 4, 5 mil quilômetros por mês, que não tem onde carregar, somente nos grandes centros, etc, etc, etc. Mas, aos pouquinhos, eles vão mostrando, ainda que você tenha a combustão ali para auxiliar e aumentar o seu alcance, que dirigir com a energia limpa, eu sei que não é limpo, calma, eu sei que da produção, quanto precisa de água para tirar o lítio, blá 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 blá, eu sei. Eu estudo isso dioturnamente. Eu só estou dizendo que a estratégia do híbrido é paliativa. E a exemplo do que aconteceu com o Geely, com bateria desse tamanho, quase 30 kW. Se você pensar um Dolphin Mini de entrada daqueles CNPJ, PCD, sei lá, tem bateria de 30, aqui são 29,6 ou 29,8. Cada vez mais eles estão colocando nos híbridos mais baterias, muito para que você tenha um alcance estendido, mas que você repare bem, que dirigir em modo elétrico é mais eficiente, é mais viável ainda não, mas é mais interessante, e que você tem até uma
uma entrega desportiva um pouco mais interessante. É claro que os entusiastas, Porsche, carro esportivo, quem gosta de Abarth, quem gosta de Camaro, de Mustang, não vai ser fisgado por isso. Mas o senhor do dia a dia, esse senhor que está de Corolla à minha frente, híbrido aqui, quando ele entender e perceber e experimentar que ele está no híbrido por causa do consumo de combustível, pelas emissões, porque economiza também. Ó, que delícia também ouvir isso. Olá. O quê? Olá o quê? Falei delícia, não falei Dili. Quando perceber que andar no trivial, no cotidiano, em modo elétrico, é muito mais... Nada, esquece. É muito mais inteligente do que ter a combustão ali fazendo o papel de carregar a bateria só. Quando der esse clique em todo mundo, espero que as infraestruturas estejam já prontas, especialmente no Brasil, porque não dá para comparar com lá na China. Mas mesmo lá na China tem muito híbrido sendo vendido. Tem um movimento de hibridização em vários carros elétricos que eram 100% elétricos. Estão passando por uma... Opa, não é comigo não. Estão passando por uma transformação em híbridos, caso do BYD Yuan Pro, que virou Atto 2, e o BYD Dolphin, que também será híbrido. Bom, basicamente isso. Carro melhor de andar que o elétrico e tem uma pegada. Demora um pouquinho, mas tem uma pegada aqui. As retomadas não são as melhores do mundo? Não são, mas são boas também. Você consegue fazer um 80-120 em menos de 7 segundos. Bom, se você colocar aqui no modo potência, aí ele fica ainda mais esperto. Olha lá, a embreagem multidiscos. Eu percebi na hora a mudança de comportamento de motor. Mas enfim, não vai te dar problema nem ultrapassagem, nem nada. E você consegue controlar ali a parte elétrica, deixar num tanto que não te falte força, como acontece nos Rev, especialmente nos testados aqui, Corolla Cross e Raval Rev 2. Bom, vamos para a prova dos 9 aqui. Estamos a 87 km por hora, sem o radar eletromagnético na frente, ele simplesmente pegando tudo por câmeras. Esse é o passo seguinte, esse é o passo anterior a ter o LiDAR, o Light Radar, né? O radar é por ondas de rádio e o LiDAR é por ondas de... é por luz, né? Light. O LiDAR o LI é de Light. Muito bom, hein? É isso. Completamente antenado em tudo, percebendo até se tem carros próximos atrás e dirigindo simplesmente sozinho. Obviamente aqui está uma programação que ele tem que respeitar os 13 segundos por lei. Ó, o cara entrou na minha frente, ele vai frear. Não freou. Caralho! Tem cálculo aqui, tem método. Sempre quando entra um carro e você está no Adaptive Cruise Control ou Intelligent Cruise Control, entrou um carro na sua frente, ele já freia, fala, entrou um carro. Ele nem consegue fazer o cálculo matemático da velocidade que o carro tá. Se ele tá mais rápido que você, ele só vai te costurar e ir embora, como fez o Fiestinha aqui na frente. E este carro fez isso. Pode recitar um poema aqui, fica só... Olha que ele pediu, você dá uma alisada aqui com esses 2 dedos. Olha que maravilha. Eu não tinha testado isso no X5. Eu acho que no X5 ele tem o radar, não lembro se ele tem no elétrico. Se vocês souberem, contem nos comentários. E basicamente é isso, um carro muito agradável, muito bem feito, muito bom para andar, mesmo em ruas esburacadas. E ainda que seja bem pesado, ele não transmite tanto peso quanto você tem, por exemplo, no Raval H6. Mais sofisticado, tem um negocinho a mais. Aquela coisa do aí sim que eu te falei, acontece também quando você está testando as partes triviais. E especialmente aqui também. Eu acho que esse sistema ADAS aqui é um dos melhores que eu já provei. Mas também tem que se lembrar que a Geely
é dona da Volvo. E a Volvo passa dia e noite pensando nisso. Deixa eu aumentar a velocidade aqui, para a velocidade da via, 105, 110. Um ganho de velocidade contínuo, de boa, sem sustos. Cara, pra quem usa, eu não uso isso, né? Eu evito usar, na verdade. A minha consideração pelo meu prazer em dirigir, de sentir o carro, pegar, sentir curvas e tal, não me deixa à vontade para que eu use isso com frequência. Mas para quem usa, realmente, isso aqui tá seguro, tá protegido e tá muito bem projetado. Muito neurônio aqui. Muito bom, hein? Muito bom mesmo. Bom, obviamente, deixa eu frear aqui e tirar. Muita gente me pergunta: João, esse monte de marca chinesa chegando, quem vai ficar aqui? Eu tenho medo de comprar e a marca ir embora. Porque tem trauma do que aconteceu com a Geely, quando o grande José Luiz Gandini, que toca a Kia, trouxe também a operação da Geely aqui e não deu muito certo à época. Anos lá de 2013, 14, enfim, 12. Agora é diferente, né, papai? Diferentíssimo. Nenhum dos grupos que tá aqui, nem o Moda, a Vietur, que vem com o Chery, Caoa Chang'an, que vem com o Chang'an, com Avatar, Leapmotor, que já é uma startup, mas está sob o lençol da Stellantis, que é uma gigantesquíssima, né? A terceira ou quarta maior vendedora de carros do planeta. Mas, de certo, mesmo eu falando do tamanho do conglomerado Geely, pode ser que você não tenha ideia nem noção do que é isso aqui. Eu vou fazer o retorno, vamos voltar lá pro nosso QG e eu vou te contar tanto sobre isso como sobre qual que é a impressão final do Geely S5 EMI. Será que ele é melhor que os outros? Dá pra confiar? Por que sim ou por que não? Bora! Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, o grupo Geely ou Geely Holding vendeu nada mais nada menos do que 4.200.000 carros em 2025. Entre as chinesas fica atrás apenas da BYD, que vendeu 4.600, e bem na frente de Chery com 2.800 e Chang'an com 2.500. Pois é, ou seja, confiabilidade não será um problema, dinheiro também não. Eles estão investindo pesado, tanto que fizeram essa parceria com a Renault para tentar entender melhor e mais rápido o mercado brasileiro. Contudo, porém, entretanto, eu te entendo, com apenas 40 concessionárias você se sente mais seguro de sair da concessionária com Raval H6 PHEV 19 e com BYD Song Plus. Mas você pode até questionar a chegada, mas o método e o produto final não dá. Esse carro é mais eficiente, mais confortável e só não tem mais porta-malas do que os dois. E também um desempenho um pouco abaixo. Mas, para o que se presta, que é conforto, segurança e eficiência, que todo SUV híbrido tem que ter, ele tá um degrauzinho acima. Parece que é de uma geração à frente dos dois concorrentes. Na hora que você dirige, você percebe. Na hora que você olha os números também. Se você não escolheu o X5 EMI por causa dos outros motivos, tudo bem. Mas pelo carro, pelo produto e pelo histórico da marca, não é. Pode ser por gosto? Eu também acho ele meio genérico. Mas nem tudo é aparência. Esse carro vai fazer você economizar, parecer que seu dinheiro valeu mais. E, quem sabe, vai até valer mais do que os outros no futuro. E com esta bomba, nós ficamos por aqui. Siga-nos nas redes sociais. O meu Instagram é @janacletos, o Instagram do canal é @rodatv. Para dúvidas mais profundas, parcerias como essa que eu faço com o Grupo Sinal. Aliás, tem link na descrição e QR Code na tela para você manifestar seu interesse de compra ou de conhecer ao vivo o novo Geely S5 EMI. Mande e-mail para o programa Roda. Bem-vindo alguém aí? Mande e-mail para o programa roda@gmail.com, tá certo? O único defeito desse carro, Stagi, é ser verde. Ainda bem que tem mais 4 cores. Eu nem faço questão do interior caramelo também.
Sai fora. Vai, Corinthians. Tchau.